quando vamos meditar, por que que a família precisa ser estrategista. Nós vamos entender aqui, para a glória de Deus. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por esse precioso momento que Tu tens nos proporcionado de estar aqui na Tua casa, e que a pessoa magna do Espírito Santo possa ter liberdade de trazer para cada coração a revelação da Tua palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela alimenta a alma, ela esclarece a mente, e ela nos dá direção, e ela é orientadora, para que nós possamos viver uma vida que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, nós colocamos este lugar nas Tuas mãos. Amém. Pode sentar, queridos. Nós lemos aqui, você já acompanhou a leitura? Deus, através do apóstolo São Paulo, ele declarou que o povo lá de Éfeso, e nós podemos nos incluir, porque fazemos parte do povo de Deus, nós não somos mais nem estrangeiros e peregrinos no reino. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, no reino de Deus. Somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E isso que Deus tenta enfatizar para a gente sobre a família. Quando a obra da salvação, a obra da reconstrução do projeto estabelecido, foi pensando na família. Ele já tem uma família. Sabe que cuidar da família é um dever de todo cristão. Família é projeto de Deus. Muitos cristãos caem no terrível erro de negligenciar suas responsabilidades familiares. E com isso, eles falham. Porque eles não percebem que Deus chamou as famílias. Deus chamou o homem para cuidar da esposa, para cuidar dos filhos, a mulher para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. Isso é família. Se há um tema que merece toda a atenção por parte da igreja, esse tema é a família. É preciso saber o que é família à luz da Bíblia, e que devemos ser bons mordomos de nossas famílias. Devemos exercer a nossa mordomia cristã relacionada à nossa família. Ter famílias equilibradas e bem estruturadas não é apenas essencial
para que se tenha uma sociedade geral mais consistente, mas também para que se tenham igrejas mais sadias e sólidas, famílias fortes, igrejas fortes. E ter a família, uma igreja à luz da palavra de Deus, é viver e não somente ter a unidade que ela ensina. A maior arma contra toda força contrária está na unidade. O diabo, que é o nosso inimigo da nossa alma, ele quer enfraquecer a vida de uma pessoa, a família, quer enfraquecer os seus projetos, seus sonhos, quer desestabilizar você, a mim. Ter famílias equilibradas é importante. Observe o que Jesus disse a respeito da família, a dele. Jesus falou da família dele. Ele disse lá em João capítulo 10, versículo 3, diz: eu e o Pai somos um. Isso é unidade. A unidade não é uma pessoa, é duas, três que têm um só pensamento, uma só direção, mas cada um faz a sua parte. Isso é unidade. Não é uniformidade. Quando você vê, você olha lá na aviação que tem aí, essas viações de ônibus, os motoristas são todos uniformes. Eles vestem a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa. Isso é uniformidade. Mas a Bíblia não fala sobre uniformidade, a Bíblia fala sobre unidade. O marido tem o papel dele, a mulher tem o papel dela, os filhos têm o papel deles, mas dentro de uma unidade, dentro de uma direção. E essa direção ela é dada pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a uma vida de unidade, sem divergência. E o diabo ele trabalha contra a unidade. Se você vê contenda, dificuldade, divisão, você pode contar que o diabo está agindo para isso, para dividir, para afastar, para desestabilizar. E ele mexe na vida da família. Observe também esse diálogo com Jesus, de Jesus com Filipe e os seus discípulos. Lá em João capítulo 14, no verso 9, diz assim: disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Unidade é isso. Quando você está abraçando alguém, quando você está abençoando alguém, é a mesma coisa que Jesus estivesse aqui fazendo, faria a mesma coisa. Isso é unidade. É um fazer uma coisa, o outro faz outra, não tem nada a ver. Não, unidade. Eu preciso estar envolvido nesse calor, nessa mesma esfera. Isso é unidade. Assim como um marido ama a esposa, o outro marido ama a outra esposa, e assim sucessivamente. Isso é unidade. É o mesmo, é o representante de Deus aqui na terra. Não tem essa questão de famílias que vivem uma vida totalmente diferente da outra, por falta de unidade, por falta de propósito, por falta de objetividade, por falta de direção, por falta de planejamento, por falta de diálogo. E aí a unidade é perdida. O Senhor disse algo de suma importância sobre a unidade. Lá em Mateus 12, 25, ele diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto,
E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Eis aí a razão do porquê o diabo tenta dividir uma família, porque ela enfraquece e ela não subsiste. E eu preciso ter essa consciência e viver e buscar essa unidade. E essa unidade eu só vou encontrar através das Escrituras Sagradas. Ela é um manual de vida. Ela me fala como eu vou para o céu ou como eu vou para o inferno, mas ela me fala com este livro de 66 livros, como é que eu devo viver aqui na terra. Eu preciso buscar esse fortalecimento, e esse fortalecimento é na unidade. O diabo tentou dividir Jesus com Deus, quando ele foi tentado no deserto. Tentou mudar a ideia de Jesus em relação ao seu projeto, o projeto de Deus. Quando ele foi tentado durante 40 dias, mas ele tinha consciência, ele tinha a palavra de Deus no seu coração, e ele contestou e ele refutou com as Escrituras Sagradas. Quando ele disse em uma dessas tentações, disse não, também diz a palavra que não só do pão viverá o homem. Eu preciso ter consciência da palavra para que eu não aceite a proposta de divisão. O diabo propõe a divisão, sabe por quê? Para não subsistir, para você não suportar, para a família acabar, para a família enfraquecer. Ele propõe a divisão. Para ver o enfraquecimento. E Jesus disse isso, e o diabo conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, muito mais do que nós. E ele disse: um reino dividido contra si mesmo não vai ficar no deserto. Quando você tem uma contestação daquilo que Deus quer para você, você está dividindo o reino. Aí eu não vou subsistir, porque eu estou contrário àquilo que Deus quer para a minha vida. Porque Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Se eu começo a contestar aquilo que está dentro de mim, eu estou dividindo, eu não vou subsistir. Quando ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, ele está me revelando que nasceu a unidade entre nós e o reino de Deus. Cabe a cada um de nós manter essa unidade. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visão, aparência, com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então é responsabilidade minha e sua representar bem o reino de Deus que está dentro. Eu não posso dividir o reino. Você não pode dividir o reino, senão você não subsiste. Eu não subsisto. Precisamos viver e não somente ter a unidade com o reino de Deus no matrimônio, na cidade ou do trabalho que ele ensina,
Olha o que Jesus disse em sua oração no monte, lá em João 17, 20 e 21. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é unidade do reino. Você e eu temos a responsabilidade dessa unidade do reino. O reino não pode ser dividido. Não desista, porque o reino não pode ser dividido. Ele está dentro. A sua casa não pode ser dividida. Nós estamos vivendo num tempo em que a família parece ser uma instituição antiquada e fracassada. Ideologias malignas têm a todo custo atacado o modelo bíblico para a família, com o intuito de dividi-la, para que ela possa se enfraquecer a ponto de não subsistir. Por isso está sendo aprovado o aborto, a união socioafetiva, desvalorizando os valores, os princípios bíblicos. Mas Deus não está calado. Deus está vendo todas as coisas. E se Ele começar a mexer a mão dele, Ele começou a mexer já, mas se Ele começar a mexer a mão dele, muita gente vai sofrer. Porque eu vou estar exatamente fazendo aquilo que o diabo quer, que eu me divida, que eu venha dividir o reino, que eu venha dividir a minha casa. Eu começo a questionar A e questionar B, eu vou perder força. E aí eu sou consumido, eu sou destruído, eu sou fracassado. Os pais, a igreja do Senhor, precisam ser estrategistas. Por quê? Porque a casa, a família, é algo precioso para Deus. Nós precisamos ser estrategistas na conquista de almas, na consolidação de vidas e na consolidação familiar. A força da igreja está na família. A força da igreja não está no individualismo, tanto que Ele nos chama de família de Deus. Josué disse: eu alegrei-me quando me disseram. Quem disse isso? Vamos à casa do Senhor. Quem disse outra coisa que diz assim: eu alegrei-me, a eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. O que Paulo disse para aquele carcereiro? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Família precisa ser fortalecida pela palavra de Deus. E Deus separa homens e mulheres para esse processo de fortalecimento através de estratégia comportamental, relacional, para que possam ganhar os filhos, para que possam ganhar a família com estratégias. E a gente usa a palavra sem estratégia. É fácil dizer assim: se você não ficar assim, você vai para o inferno. É fácil, eu estou falando a verdade, mas eu estou já colocando ele já na porta do inferno, ela já na porta do inferno. Não, eu não posso fazer assim. Essa estratégia não vai dar certo.
Por quê? Porque a pessoa se sente afrontada. Não. Eu tenho que chegar para a pessoa e dizer: cuidado. Cuidado aonde você está indo, querido. Veja se Deus está com você aonde você, nas suas escolhas, nas suas decisões. Coloca a pessoa para pensar. A palavra de Deus, ela foi feita para eu refletir, para me levar a pensar, para fazer avaliação da minha vida em função do que está escrito. Aqui não é comida pronta. Eu preciso meditar e tentar encaixar a minha vida nela. Você está entendendo? Diga amém. O apóstolo Paulo, ele aponta quais os princípios gerais que devem regulamentar os relacionamentos familiares. Ele fala sobre como os cônjuges devem cuidar um do outro, como ambos devem cuidar dos seus filhos. Lá em Efésios ele diz assim: 6, filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Segundo ponto, eu tenho que obedecer. Segundo, filho, tem que honrar. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Então, eu sempre ouço as pessoas dizendo assim: fulano morreu porque estava na hora de morrer. E eu não fecho com isso. Eu não aceito essa posição. Sabe por quê? Porque depende de você, de mim, se meus dias vão ser prolongados ou vão ser encurtados. Se eu estiver honrando meu pai e minha mãe, meus dias são alongados. Se eu desonrá-los, meus dias são abreviados. Pelo que está escrito, eu vou estabelecer meu tempo maior ou menor. Eu preciso honrar. Ah, mas o meu pai é muito bravo, a minha mãe é muito incompreensível. E daí? Honra a si mesmo. Porque os seus dias prolongados dependem da sua honra. De você honrar, de você respeitar. Isso é honrar, pai e mãe. Para que os dias sejam longos, tenha longa vida, olha só, seja de longa vida sobre a terra.